Olá, lembram de mim? Professor Felipe Guedes. Estamos trabalhando juntos a disciplina Segurança do Trabalho 4, dentro do curso técnico em Segurança do Trabalho. Vamos juntos rever o encontro anterior? Revendo o encontro anterior. Diferenciamos líquidos combustíveis de inflamáveis, conhecemos as exigências da ANR no que tange o projeto de instalação nas empresas, conhecemos pontos relevantes da norma, sempre visando o bem-estar dos trabalhadores. Tema da aula de hoje, aula número 6. Hoje iremos trabalhar duas ANRs, a ANR 29 e a ANR 30. Quais são os objetivos desta aula? Conhecer a ANR 29, aprender sobre as equipes constituídas que trabalham neste ambiente, bem como os fatores relevantes visando a saúde e segurança dos trabalhadores. Conhecer a ANR 30 e identificar as ações descritas na ANR visando a segurança dos trabalhadores em navios e embarcações similares. Item 1, subitem 1 da ANR 29. Do que trata a ANR 29? A ANR 29, ela trata da segurança e saúde do trabalhador portuário. Então, todas as pessoas que frequentam o porto, atividades de carga, descarga, movimentação de materiais, de containers, por exemplo, são abrangidos pela ANR 29. Aqui está o nome da norma, norma regulamentadora de saúde e segurança no trabalho portuário. O item 1, subitem 2, é uma introdução da norma. Temos aqui uma figura, então temos aqui o trabalhador, um container, um caminhão chegando com algum líquido provavelmente inflamável e assim por diante. A abrangência da norma, ela é dos trabalhadores dos portos, em terra, mas ela abrange também um passo a mais. Os trabalhadores que estão em embarcações também são abrangidos pela ANR 29. Então, tanto em terra quanto a bordo, a ANR 29 abrange este tipo de trabalhador. Trabalhou a bordo de uma embarcação, é abrangido pela ANR 29. O item 1, subitem 3, trata algumas definições da ANR 29. Terminal retroportuário, zona primária, o tomador de serviço e a pessoa responsável, o OGMO. Temos aqui uma imagem de um porto, seus navios, aqui são armazéns para armazenar granel, produtos a granel para poder embarcar nos seus navios e proceder com a exportação. Então, uma ilustração aí para enfatizar um porto dentro do nosso país. O terminal retroportuário é o espaço compreendido entre os berços onde os navios atracam e a área de armazenagem. Então, aquele espaço onde toda aquela movimentação é o terminal retroportuário. A zona primária é a zona de armazenagem e movimentação de cargas. Aqueles containers que ficam empilhados, armazenados, ali é a zona primária. Os containers estão aguardando para serem carregados e viajarem através dos navios, ou para serem exportados, ou para transporte via cabotagem, que é entre portos brasileiros, e assim por diante. O tomador de serviço disposto na ANR 29, ele é uma pessoa jurídica de direito público ou privado, é a pessoa que contrata o serviço portuário. E a pessoa responsável é uma pessoa designada por um monte de órgãos, como os comandantes das embarcações, os sindicatos da classe, os fornecedores de equipamentos, os próprios trabalhadores. Todas as pessoas são envolvidas para designar um responsável para cumprir essa norma. Todas as pessoas que trabalham em portos, elas são associadas, afiliadas, cadastradas no OGMO. O OGMO é o órgão gestor de mão de obra. Então, ele faz toda a gestão da mão de obra do trabalhador portuário. E se faz a gestão da mão de obra, com certeza tem que tomar cuidado com a segurança e saúde dos trabalhadores, não só mandá-los produzir. Vamos ver agora as competências do OGMO, órgão gestor de mão de obra. Quais são as competências do OGMO? Cumprir a ANR, fornecer instalações. Terceiro item, segurança e saúde dos trabalhos portuários
EPI, EPC e PPRA. São itens que geram as competências da OGMO. Cumprir a NR, a OGMO, esta pessoa responsável designada, fazer cumprir a NR no que tange os portos, o EPI, o EPC, não basta fornecer, tem que cobrar dos trabalhadores que utilizem. Então, de fato, cumprir a NR visando sempre a saúde e segurança dos trabalhadores portuários. A OGMO tem como competência também fornecer instalações, garantir que o empregador forneça as instalações, visando sempre o centro das atenções da NR 29, como qualquer outra NR, é a segurança do trabalhador. Nesse caso, dos portos do nosso país. Do outro lado estão os trabalhadores. Os mesmos também têm as suas competências que a NR 29 exige. Então, item 1, subitem 4.3, descreve que os trabalhadores precisam cumprir a NR, informar eventualidades e utilização de EPI e EPC. Então, o empregador dá condições para os trabalhadores, fornece instalações, fornece EPI, fornece EPC, e os trabalhadores, por sua vez, eles têm que cumprir, usar o equipamento de proteção individual, usar o equipamento de proteção coletivo, o extintor, por exemplo. A parte de informar eventualidades compete aos trabalhadores. Enxergando alguma situação de risco, que possa virar um perigo e um acidente, informar os seus superiores, o empregador, a pessoa responsável, para poder tomar ações antes que aconteça algum acidente. Então, é uma dupla... É um acordo bilateral. O empregador fornece as condições de trabalho para os operários dos portos e os trabalhadores, por sua vez, a NR também crava e exige que os trabalhadores cumpram a NR em prol da própria segurança, porque depois do trabalho as pessoas vão querer curtir a vida, fazer um happy hour, curtir a família e não se acidentar no porto. O PCE. O PCE é o Plano de Combate à Emergência. O que compõe esse PCE? O plano de ação de incêndio ou explosão, vazamento de produtos perigosos, queda de homem ao mar, condições adversas de tempo que afetem a segurança das operações portuárias, poluição ou acidente ambiental e socorro a acidentados. O PCE é o Plano de Combate a Emergências. Neste plano, descrito no slide, para cada situação há um plano de ação. Por quê? O porto, você trabalha numa área externa. Então, se está sol, com certeza é uma condição climática para trabalho. Muito sol também prejudica o operador. Condições adversas, chuva, vento, tempestades, é uma condição adversa. Então, para cada eventualidade, o plano de combate à emergência trata um plano de ação a ser tomado. Outro exemplo, queda de homem ao mar. Existem pessoas que trabalham próxima ao mar, bem na ponta, manobrando navios. Queda de homem ao mar, tem que ter um plano de ação, vai se fazer o resgate, quais são os primeiros socorros a serem tomados. Então, este plano de ação, ele é muito importante e devidamente atualizado para que gere-se planos de ação referente a possíveis riscos dentro do ambiente que permeia o trabalhador nos portos do nosso país. O item 1, subitem 6.3, ainda falando do plano de combate à emergência, trata do treinamento. Sabemos que o treinamento é importante, desenvolver, capacitar as pessoas para que elas se tornem aptas ao trabalho, medir como é o treinamento, como foi o treinamento, como está a absorção do treinamento. A NR 29, ela não crava de quanto em quanto tempo existe a necessidade de se haver um treinamento com base no PCE, mas ela exige uma periodicidade. Então fica meio aberto a os trabalhadores dos portos, o empregador, o órgão gestor de mão de obra, cravar. No PCE é obrigatório a existência da periodicidade do treinamento. Não se exige de quanto em quanto tempo, mas tem que aparecer no plano de combate à emergência. SESTP, Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador Portuário. Item 2 da NR trabalhada hoje. Temos aqui a imagem de um porto, então vários equipamentos de
içar containers para carregar nos navios, o caminhãozinho, para ilustrar um pouco o local onde há a aplicabilidade desta norma regulamentadora estudada hoje é a 29. Este órgão, esse serviço especializado, é uma espécie de técnico de segurança do trabalho. Então, nas empresas, existe lá o SESMIT, que trata-se de medicina do trabalho, engenharia de segurança. Nos portos, não é diferente. Então, existe um órgão especializado para controlar, analisar, observar possíveis situações de riscos que se tornem perigos e provavelmente acidentes, caso não sejam feitos planos de ação. Então, este órgão tem o seu dimensionamento, que veremos a seguir, e ele rege, em prol sempre dos trabalhadores. Qual é a composição, o dimensionamento do SESTP? Então, composto de um engenheiro de segurança, um técnico de segurança, um médico do trabalho, um enfermeiro de trabalho e auxiliar de enfermagem de trabalho. Esses aqui são os profissionais que precisam estar nos portos. A quantidade depende do número de trabalhadores. Pegar um exemplo, de 20 a 250 trabalhadores num porto do nosso país, é necessário um técnico de segurança e um auxiliar enfermeiro do trabalho. E assim, sucessivamente, até atender aí 3.500 trabalhadores com todos esses números de exigência, formação do Serviço Especializado em Saúde e Segurança do Trabalhador Portuário. Além da análise, temos algumas competências do SESTP. Realizar a identificação das condições de segurança nas operações portuárias e realizar a análise imediata e obrigatória em conjunto com o MTE sobre acidentes que causem morte, perda de membro ocorrida nas operações portuárias. Além do SESTP fazer toda essa análise micro do porto no qual ele é designado, quando acontecer algum acidente, causou morte, perda de membro, algum acidente, obrigatoriamente a ANR exige que ele comunique ao MTE. MTE é o Ministério do Trabalho e Emprego. Por quê? O MTE funciona como o topo da pirâmide. Ele vai receber a informação do acidente, ele vai processar, ver o que aconteceu e vai disseminar com os outros portos brasileiros, para que os outros portos brasileiros não sofram com esse mesmo tipo de acidente. Então, o MTE funciona como o centro que esse SESTP que sofreu o acidente vai reportar-se ao MTE e o MTE vai disseminar a informação sempre em prol da saúde e segurança dos trabalhadores portuários. CPATP, Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho Portuário, dos Trabalhadores Portuários. O que é objetivos e ligações? Esta Comissão de Prevenção de Acidentes dos Trabalhadores Portuários é a CIPA dos portos, basicamente. Então, nas empresas em terra firme, que tem um barracão, os seus escritórios, a sua produção, temos a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nos portos não é diferente, é uma região de trabalho. Existem pessoas, existem condições de segurança no porto. A SESTP, que falamos agora há pouco, representa, digamos, o empregador através da figura do seu técnico de segurança. A CPATP é a CIPA, é a representação dos empregados. Então, é analisar os perigos e riscos que os empregados, operadores estão passando pelos próprios operadores. O CPATP, a comissão que estamos conversando, trabalha com duas ligações, tanto com o SESTP como para o OGMO. Isso está presente no item 2, subitem 2.2 da ANR estudada hoje. A CPATP, ou a CIPA dos trabalhadores portuários, deve se reportar ao SESTP e ao OGMO caso encontre alguma situação de avaria, de riscos que possam transformar-se em perigo e, consequentemente, um acidente. Então, a pesquisa de observação, uma análise, a análise da cadeia de algum processo, a CPATP compete a ela esta análise e o reporte aos seus superiores para que ações sejam tomadas. Só a CPATP, como a CIPA, não vai ter voz ativa. É preciso comunicar o superior para que ações sejam tomadas perante alguma avaria. A CPATP também possui reuniões ordinárias, uma vez por mês, reuniões extraordinárias, caso aconteça algum acidente com algum trabalhador dentro da área abrangida pela ANR.
O dimensionamento da CPA-TP varia de acordo com o número de trabalhadores. Temos representantes titulares do empregador como uma CIPA convencional, digamos de passagem, nas empresas, e pessoas responsáveis pelos trabalhadores. Um exemplo, portos que trabalham de 501 mil pessoas, 6 representantes de cada lado da moeda, digamos, visando sempre a saúde e segurança dos trabalhadores. O item 3 da NR29 trata-se de atracação, desatracação e manobras, sistema de comunicação e colete salva-vidas. Esta parte tem umas particularidades. Atracação, desatracação e manobras é a chegada do navio no porto, para ele encostar no berço, para ele atracar no berço. Desatracar é quando ele já vai seguir viagem ou vai aguardar em outro lugar uma próxima carga. E possíveis manobras, trocas de berços. Os trabalhadores que rondam, que participam dessas atividades, obrigatoriamente devem possuir um sistema de comunicação para conversar com o comandante do navio, de quem está manobrando a embarcação. E, obrigatoriamente, esses homens, esses trabalhadores, como estão próximos ao mar, devem ter o uso de colete salva-vidas, fornecido pelo empregador, usado pelo trabalhador. O item 4 da NR29 faz uma relação com a NR24, que é as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. As instalações não podem estar a mais de 200 metros de distância. A NR em questão, a NR estudada, crava vestiários, alojamento, refeitório, tudo descrito na NR24, que vimos algumas aulas atrás. Isso tudo não pode estar a mais de 200 metros de distância do local de trabalho. Então é uma obrigatoriedade, uma exigência da NR29. Operações com cargas perigosas. Item 6 da norma. Número de risco, número da Organização das Nações Unidas. Isto está presente no anexo 6 da norma. Temos aqui a figura de uns containers e uma figura repassada em outra aula sobre transporte de produtos perigosos. Estou trazendo à tona novamente porque se encaixa na NR estudada. Containers que possuem produtos perigosos obrigatoriamente devem ter o rótulo de risco, bem como o painel de segurança. Vimos isso há umas 2 aulas atrás sobre a obrigatoriedade no transporte rodoviário. Para o transporte marítimo também há essa obrigatoriedade. No anexo 6 consta todos os rótulos de risco para serem colocados nos containers para identificar se acontecer algum acidente, quem for atender esse acidente, de fato saber qual é o produto que está sendo trabalhado naquele container, armazenado naquele container. Chegamos à NR30. Do que trata a NR30? Os objetivos. A NR30, ela trata dos trabalhadores, da saúde e segurança dos trabalhadores aquaviários. Então, o pessoal que está no mar, dentro dos navios, qualquer embarcação que está no mar, é abrangido e regido pela NR30. Item 2 da NR30. Temos aqui a bandeira do nosso querido Brasil e a bandeira americana. Qual é a aplicabilidade da NR30? Navios, embarcações de bandeira nacional, bandeira brasileira e bandeira estrangeira. Coloquei ali a bandeira americana como exemplo. O navio está na nossa costa, definida pela Marinha Mercante. Temos um limite da costa brasileira. Está em nossa costa, perto dos portos. É abrangido pela NR30, tanto bandeira nacional quanto bandeira estrangeira. Argentina, Estados Unidos, México, navios do mundo inteiro atracam nossos portos todos os dias. O item 4 da NR30 trata-se do Grupo de Segurança e Saúde do Trabalho a bordo de embarcações. Temos aqui a bandeira do Brasil. Esta exigência é só para barcos e navios e embarcações com bandeira brasileira. Esse grupo é a CIPA do navio. Então temos a CIPA tradicional, a CIPA do porto, em cada um com a sua nomenclatura, e a CIPA do navio. Este grupo vai fazer análise de possíveis riscos para prevenir acidentes e assim sucessivamente. Qual é a composição
do grupo de saúde e segurança do trabalho a bordo. Isso está descrito no item 4, subitem 5.1 da NR estudada. Composição: um oficial encarregado da segurança, chefe de máquinas, um mestre de cabotagem ou contramestre, tripulante responsável pela seção de saúde e um marinheiro de máquinas. As reuniões desse grupo são ordinárias. Possivelmente, reuniões extraordinárias podem acontecer quando o comandante solicitar, quando a maioria da equipe composto deste grupo solicitar, quando acontecer algum acidente com óbitos ou lesões e algum incidente que possam gerar riscos. O item 4.8 da norma define todas essas reuniões ordinárias e extraordinárias do grupo trabalho a bordo visando a segurança e saúde dos trabalhadores. A reunião ordinária acontece uma vez a cada 30 dias, como qualquer CIPA. Quando acontecer algum acidente, há necessidade de uma reunião extraordinária. Com esta reunião, qual é o objetivo? Algum processo pode mudar com essa reunião. Então, aconteceu lesão grave, algum óbito, reunião extraordinária para que alguma coisa tem que ser, algum plano de ação deve ser traçado. Então, o comandante pode solicitar, a maioria dos empregados pertencentes ao grupo podem solicitar também reuniões deste grupo de serviço e saúde e segurança de trabalho a bordo. O item 6 e item 7 da NR trata da alimentação, higiene e conforto a bordo. O item 6, um cardápio balanceado, o item 7, refeitório, isolamento do calor ou frio e ruídos. A NR exige um cardápio balanceado para os trabalhadores, lugar para descanso e assim sucessivamente. Explico por quê. Viagens de navio demoram dias, 10, 15, 20 dias. Então, é exigido pela NR que o empregador forneça condições para que o trabalhador descanse, longe do calor, não deixar lá o alojamento dele próximo a máquinas de vapor, vai ficar muito quente, próximo a lugares frios. Então, a NR30 ela exige essas particularidades, sempre visando o conforto, a saúde e segurança do trabalhador em navios e embarcações. Item 8, 9 e 10 é uma continuidade da segurança, higiene e saúde no trabalho portuário. Item 8 trata-se de refeições e locais de recreio, descanso. Item 9, cozinha. E item 10, instalações sanitárias no trabalho. Então, dentro do navio, a obrigatoriedade de um refeitório, em condições de se fazer uma alimentação, todo o carinho, toda a preocupação sempre visando o bem-estar dos trabalhadores, inclusive locais de recreação, porque ele tem hora de intervalo, ele tem hora de descanso, ele tem intra-jornada, que é o intervalo entre duas jornadas de trabalho. Então ele precisa de um local só para ele. E como ele está num navio, não tem como ir para casa. Então ele precisa de todas as condições para fazer com que o seu descanso seja o melhor possível para que na jornada seguinte ele consiga ser eficiente no seu trabalho. Demais aplicabilidades da NR30. Exploração e produção de petróleo no mar, pesca industrial e comercial, pesca artesanal, trabalho submerso e outras atividades realizadas a bordo de embarcações e plataformas. Então essas são as demais aplicabilidades que a NR30 abrange com trabalhadores no mar. Na aula de hoje, aprendemos sobre a NR29 e a NR30, bem como suas particularidades no que tange a segurança e saúde dos trabalhadores nos portos brasileiros e nos navios que adentram a nossa costa marítima. Essas foram algumas referências utilizadas para a confecção da aula de hoje. Aqui estão algumas referências de imagens utilizadas para ilustrar a aula. A tabela retirada da própria NR29. Me despeço aqui agradecendo. Foi um prazer inenarrável gravar essa aula para vocês. Um abraço e até outra vez.